Claro que fica ainda melhor, né? Quando o árbitro ele vai para fazer o que fez e mesmo assim a gente consegue uma vitória que foi. Essa vitória foi gigante por uma série de fatores, né? O Rogério Ceni, que é um cara que eu admiro, se ele exalta, o Bahia fez um bom jogo, um jogo muito bom do Bahia, mesmo desfalcado. Eu achei que o Bahia ele esteve muito mais próximo ali, até quando abre o placar mesmo. Se tinha um time que tinha que fazer gol, era o Bahia. Não por ter criado aquele monte de chance, o Cássio pegando tudo, bola na trave, passando, raspando o tempo inteiro. O Cruzeiro se defendeu bem também, mesmo ali com o William sendo facilmente batido pelo Sanabria. William José é um atacante mais lento, né, mas dá trabalho para uma defesa, consegue segurar bem. Teve um desarme do Kaique que foi perfeito. Então, o Bahia criou algumas boas chances para sair na frente e acho que com mérito fez aquele golaço com o Jean Lucas, que acreditou. O Everton Ribeiro faz um corta-luz maravilhoso na jogada, o Cruzeiro não marcou tão bem. Só que a partir do momento em que vem as alterações, aí o que a gente esperava, né, que o banco fosse decidir algum jogo para o Cruzeiro, porque em várias vezes a gente chegou aqui e falou, o Cruzeiro colocou o Marquinhos, o Bolassi, mais alguém e não surtiu efeito. E aí ficou nisso. O Cruzeiro precisou do banco para vencer o Ceará ou para empatar com o Ceará. Precisou do banco para mudar o cenário com o Santos, no empate com o Corinthians, no empate com o Mirassol. A gente falou aqui várias vezes, né? E ontem aconteceu exatamente isso porque o Cruzeiro subiu a qualidade do seu time, né? Quando o Leonardo Jardim, o departamento de futebol, eles vão ao mercado, o Cruzeiro trouxe um Sinisterra aí que está longe ainda da sua forma física ideal, trouxe o Kenny Arroio, que deixou a melhor impressão possível e sem ritmo ainda, né, com poucos treinos. Tem o Cauã Moraes aí para uma situação ali de lateral direito, o próprio Ian Guilherme, mas para o ataque, que era a carência, a gente colocou dois caras ontem, mais o Gabigol, e eles deram a vitória ao Cruzeiro, né? Claro, com boa participação do Matheus Pereira, mas esses três que entraram foram fundamentais. Então, se o Rogério exalta o bom jogo do Bahia e reconhece a letalidade do time do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro vence jogos assim também, transição rápida, time efetivo e que não precisa ficar tocando bola lá atrás, aquela encheção de saco, né, que era o time aí do Fernando Diniz, por exemplo, aqui no Cruzeiro. Então, faltou isso ao Rogério. Acho que não diminuiria a boa atuação do Bahia. Acho que a boa atuação do Bahia valoriza ainda mais a vitória de virada do Cruzeiro, mas esse ponto aí do Flávio Rodrigues de Souza, se eu sou o Cruzeiro, com o Gaciba, esse aí eu coloco na listinha lá, para não passar nem perto. Graças a Deus o Corinthians é de São Paulo e ele também, né? Se não tiver como ele mudar de estado aí até o jogo lá para ele estar na lista da CBF para apitar contra o Corinthians, porque esse aí, meu amigo, não é lance, se bem que ontem teve um lance capital, né? Aquilo ali, você não ir ao VAR, velho. Mas o Caio Jorge tá em disputa, você pode chutar a perna de um jogador disputando lance dentro da área? Eu nunca vi, né? Cara, a falta que ele não dá no Caio Jorge, velho, aquilo é maluquice, velho. E outra coisa, o Caio ali é lance para ele passar e ir lá dentro do gol, véio. Não acho que tinha que expulsar naquela falta, não. Mas ele não marcar, velho, o tanto de falta que ele não deu pro Cruzeiro. E outra, né? Com 1 minuto e meio, ele sapeca um amarelo no Christian, né? Ali o critério dele era só pro Bahia, mina qualquer tipo de reação dos jogadores. É impressionante, velho. Esse aí, se eu sou o Cruzeiro, uma ligada e fala, apresenta os lances, porque não é porque ganhou que, pelo menos eu, né? Eu reclamo, eu sou chorão mesmo com a arbitragem, porque eu fico maluco mesmo e não tô nem aí, e pode me falar, pode marcar. As torcidas dos outros times aí, quando marca, eu gosto, tá? Eu gosto. Isso aí não me abala, velho. Pode pegar corte. Não, o chorão, jornalista, sei o quê. É isso mesmo. Sou parcial. Cruzeiro aqui, é Cruzeiro. Ó. Desde muito tempo aí, ninguém percebeu.
Vou escrever aqui, tatuar. É Cruzeiro, tô nem aí, velho. Ah, mas o Flamengo, mas não sei quem. Ó, meu negócio é o Cruzeiro, véio. Se o seu time tá sendo prejudicado, peça os outros aí para se preocupar, véio. Eu tô aqui com o Cruzeiro e vou falar com o pessoal lá. Coloca o Flávio Rodrigues de Souza numa lista aí para ele passar longe, velho. O Pessolano não pegou esse cara pela gola à toa, não, velho. Era um lance para expulsão na cara e ele fingiu. E ele é irônico, véio. Os caras vão falar com ele e ele, cara, apita de longe. Ele consegue controlar um jogo, velho. Ontem ele não contava, né? Com o Sinistro, com o Arroio, com o Gabigol e saiu triste. Saiu triste porque o Cruzeirão virou o jogo e sapecou 3 pontos aí diante do Bahia. Então, vitória gigantuda, viu, Caramujo? Só pra gente começar aqui o papo. Gabriel Barbosa, Lil Gabi, Gabigol, ele mesmo, o homem que garantiu a vitória com um gol absurdo. Na partida contra o Bahia, o Gabigol jogou 19 minutos, fez um gol, 2 finalizações, né? A outra foi bloqueada. E na temporada, em média, 50 minutos por partida, 0,6 gols por jogo, em média, e 0,2 assistências. É o Gabigol titular, reserva, do jeito que tá, é isso mesmo, e assim, como é bom, né? Assim, foi um dos gols mais satisfatórios do Cruzeiro em muito tempo, porque a arrancada, a finalização, a virada, assim, foi perfeito, cara. Absoluto cinema. Até a enganada que ele dá num momento que ele finge que vai fazer o passe pro William, né? E depois continua conduzindo para poder finalizar. Entra naquela discussão que a gente estava tendo um pouquinho antes, Caramujo. Vai depender, o Raposão Azul até mandou também. Vai depender do que o Leonardo Jardim quer para o jogo. E aí a gente pode ter o Gabigol na vaga do Caio Jorge, a gente pode ter o Caio Jorge e o Gabigol. A gente precisa de acostumar a ter um elenco com bons jogadores, gente. Aquele tempo de substituições sofríveis, ele passou. É claro que o Gabigol, por tudo que envolve, né, a figura Gabriel Barbosa, o lance do predestinado, o João Vitor até mandou o lance do predestinado, ser um dos principais artilheiros aí do futebol brasileiro nos últimos anos, a gente fica sempre tentando achar um espaço para o Gabriel entre os 11 iniciais. Mas, cara, quando for o momento dele jogar de titular, eu tenho certeza que o Leonardo Jardim vai colocar ele para jogar. E não sei se a gente vai falar sobre isso, porque ainda tem as notas, mas, galera, a entrevista do Gabriel não tem nada demais, não tem nada demais. Quando ele fala em dezembro a gente conversa, é sobre a pergunta que o repórter faz de vitória de campeão. Ele está falando que em dezembro a gente vai conversar sobre campeonato, porque é em dezembro que vai ter a decisão do Brasileiro, vai ter a decisão da Copa do Brasil. O Gabigol fala da relação boa dele com o Leonardo Jardim, então, assim, não tem incêndio, galera. O mato tá tranquilo, tá seco ali ou tá verde, sem fogo. Não precisa de riscar o fósforo e colocar lá. Ele não falou sobre sair no final do ano. Foi importante você esclarecer isso aí, Pedrão, que algumas pessoas tinham perguntado aqui mesmo nos comentários. Pô, mas o Gabigol... Não, o Paulinho Cipriano aqui, a galera distorcendo a fala do Gabi. Ele falou sobre dezembro nesse sentido, gente, tá? Em dezembro a gente fala sobre título. Não teve nada de... Em dezembro a gente fala sobre continuidade no clube, nada disso. Ele tem contrato e não é o tipo de coisa... O Gabriel até o momento tem sido muito profissional, né, Arthur? Assim, não dá pra gente reclamar disso. É isso aí, o Gabigol não criou nada sobre essa questão de não ser titular hoje, nunca falou nada da imprensa de certa forma, igual uns e outros aí, e o Gabigol tá ali fazendo dele, buscando o espaço dele, é um cara que tem uma média interessante de gols, principalmente pela minutagem que ele tem. Se a gente for olhar um pouco mais a fundo, principalmente no Campeonato Brasileiro, essa média do Gabigol sobe ainda mais, então é um jogador importante para o Cruzeiro, ganhando todos os minutos, todos os 90 minutos, ou jogando um pouco menos. No Brasileirão ele joga 31 minutos por jogo, e ele tem uma média de 0,8 gols por jogo. Isso é bom demais, não tá bom esse número para ele não. Então é um cara muito importante para você ter no elenco, é um cara pesado, um cara que vai poder ajudar muito nas decisões. E se jogar com o Caio Jorge como dupla, ele vai bem. Se jogar no lugar do Caio Jorge também, ele vai muito bem. É um cara muito importante.
técnico e não dá para descartar craque, né? Não dá para descartar jogador bom, porque ele ajuda demais. Gabriel é um craque, né, dessa posição e desse esporte. A questão dele não ser titular hoje no Cruzeiro tem muito mais a ver com a temporada fantástica que Caio Jorge e Matheus Pereira estão fazendo. E aí, quando você tem esse nível de jogadores, você tenta tê-los em campo pelo máximo possível de minutos, né? Principalmente quando a gente está falando do artilheiro da temporada aqui no Brasil, né? Tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, que é o Caio Jorge. Você sabe que às vezes em um lance ali ele pode resolver para você. Então eu entendo até em alguns momentos a minutagem do Gabigol não ter sido tão alta em função disso, mas ontem com um cenário em que o Caio Jorge não vinha fazendo uma boa partida, o Gabigol entra e acho que entra muito bem mais uma vez. Houveram alguns jogos em que eu não achei que ele entrou tão bem, em outros eu achei que ele foi muito bem, e ontem eu achei que ele entrou muito bem, se associando muito, como eu falei, com o Arroio, com o Matheus Pereira, e é coroado com um golaço, né? Não é todo mundo que consegue fazer aquele gol que o Gabigol fez. Então, como ele diz, né, e é verdade, predestinado, mais um gol importantíssimo e mais um gol que ele faz que nos dá a vitória, né? Há poucos minutos, não é titular, mas são gols fundamentais para que a gente conquiste 3 pontos. Então, parabéns ao Gabriel e parabéns para a gente que tem um jogador desse quilate no elenco.